Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez na nossa devocional, começando mais uma semana na presença do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Nessa noite, meditando na palavra de Deus, antes de nós orarmos, Orarmos por tantas dificuldades, por tantos problemas que temos enfrentado e temos visto os nossos irmãos também enfrentando. Antes de nós orarmos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou me acompanhar aqui na leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 46. Nós vamos ler os versículos de 3 a 13. Isaías 46, versículos de 3 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-eis e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que façam Deus, e diante deste se prostam e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e ninguém o livra na sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Amém? Irmãos, uma das características que a Bíblia mais ressalta sobre Deus, principalmente no Antigo Testamento, quando Deus é descrito e revelado na sua essência e na sua pessoa a nós, é a soberania de Deus. É o quanto ele é poderoso e o quanto ele está no controle de todas as coisas. E esse texto do profeta Isaías nos revela então quão grande é o nosso Deus, o Deus a quem servimos. E ele apresenta então razões pelas quais nós devemos amar a Deus, glorificar a Deus, temer a Deus e servir a Deus. Razões pelas quais o Senhor Deus tem que ser o centro da nossa vida e a motivação para que nós então vivamos os nossos dias e façamos toda e qualquer coisa. A primeira coisa que o profeta Isaías então destaca aqui nesse texto é que o nosso Deus é o único Deus e ele é incomparável. O Deus a quem servimos, ele é o Deus único, ele é autoexistente, ele é imenso, ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável, é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus criador, ele é o Deus sustentador, ele é o Deus salvador, ele é protetor e ele é consolador. E no versículo 9, então, Deus diz: olha, não há outro semelhante a mim. Eu sou Deus e não há outro igual a mim. Ele é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Ele é o Deus que do nada criou os céus, criou a terra. É o Deus que chama cada estrela pelo seu nome. É o Deus que conhece cada célula do nosso corpo, que contou todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Ele é o Deus que habita numa luz inacessível e ele é o Deus que nos amou de
tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que nós pudéssemos então ter a vida eterna. E ele então nos acompanha com bondade, com misericórdia, ele nos toma pela mão, ele nos guia com o seu conselho eterno, e ele preparou para nós uma herança, um céu de glória. Ele é o Deus que nos cerca de bondade, ele é rico em poder e ele tem prazer na misericórdia. Não existe nenhum outro Deus, nenhum outro ser semelhante a Deus, ele é o único, ele é incomparável. O nosso Deus é tão grande, tão incomparável, que nós não podemos entendê-lo com a nossa mente, nem defini-lo com as nossas palavras. Qualquer tentativa que nós fazemos de descrever os atributos de Deus, ela é falha, porque não existe nada que o homem conheça que seja semelhante ao Senhor. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que ele possa ser recompensado? E Paulo então descreve dizendo que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então o nosso Deus é único, é incomparável. E é por isso que nós devemos amá-lo, glorificá-lo, servi-lo, devemos viver a nossa vida para ele. A segunda coisa que Isaías destaca aqui nesse texto, o segundo motivo pelo qual nós devemos então nos prostrar diante de Deus e viver a nossa vida para ele, é que ele é o Deus que governa a história. Os historiadores, eles escrevem a história depois que a história acontece, mas Deus escreveu a história antes dela acontecer. Quando nós pensamos na grandiosidade das profecias que Deus deu a Daniel, aonde ele falou ali de todos os reis que iam passar pela história do povo de Israel durante muitos anos, muitos séculos. E quando nós vemos então Deus também falando a respeito do que vai acontecer nos últimos dias, e quando nós vemos isso tudo se cumprindo nós vemos com os nossos olhos, nós vemos na nossa frente, nós entendemos que Deus foi quem escreveu a história antes dela acontecer. E ele não escreveu essa história porque ele sabia o que ia acontecer apenas. Ele escreveu essa história porque ele é quem determinou cada um desses acontecimentos. O Salmo 139 nos diz que todos os nossos dias estavam escritos e determinados por Deus antes que nós fôssemos sequer formados no ventre de nossas mães. E esse é o tamanho do nosso Deus. Ele é o Deus que governa a história, os acontecimentos. Deus conheceu você antes de você nascer. Ele estava lá quando você foi gerado. E é por isso que nós não precisamos temer o futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. Não precisamos temer a dor, porque o nosso Deus é um Deus que é maior do que todas as nossas angústias. E o propósito soberano e vitorioso de Deus na nossa vida é maior do que qualquer tristeza que possamos ter, do que qualquer dor que possa nos abater. Os planos do nosso Deus, eles não podem de maneira alguma ser frustrados. O que acontece na terra entre os homens é apenas um reflexo da ação de Deus no céu. É aquilo que Deus está determinando. As rédeas da história estão nas mãos de Deus. É Deus quem levanta reis, é Deus quem abate reis, Ele é quem dá a vida e também é Ele quem tira. Tudo que nós temos foi Ele que nos deu e tudo que nós perdemos é Ele que permite que seja tirado ou é Ele que nos tira. É o Deus que levanta do pó o abatido e faz o abatido, aquele homem que era humilhado diante de todos, se assentar entre os príncipes. Ele é quem faz que a estéril seja alegre, mães de filhos. É o Deus que dá vista aos cegos. Ele é o nosso Deus, é o Deus maior do que todo e qualquer acontecimento. É o Deus diante de quem a terra inteira está estendida e nada pode resistir àquilo que Deus determina ou àquela vontade que Deus então manifesta. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que governa a história, não só a história da humanidade. Ele é o Deus que governa a história da nossa vida. Ele é o Deus que tem a nossa vida nas suas mãos. Foi isso que Daniel disse a Nabucodonosor: olha, digo a Belsazar, olha, você adora
deuses de prata, de ouro e tal, mas a Deus que tem a sua vida nas mãos e que governa todos os seus caminhos. A esse Deus você não adora, né? E é isso que nós devemos entender. Deus tem a nossa vida e os nossos caminhos nas mãos, e é por isso que nós devemos amar a Ele, glorificar a Ele, temê-lo e servi-lo de todo o nosso coração. A terceira razão que Isaías destaca aqui é que Deus é o Deus salvador. Maior do que o milagre da vida, maior do que o milagre da soberania de Deus. Com certeza é o milagre da salvação. Quando Deus criou a terra, Ele disse: haja luz, e houve luz, mas Ele criou o homem, criou a mulher, e a sua imagem e semelhança. Ele não apenas pegou barro, ele fez qualquer coisa. Ele fez o homem como uma peça importante da criação. E quando Deus então foi salvar o homem, ele entrou num corpo que foi feito de barro, porque ele se fez carne. Oh, a salvação de Deus é bendita nas nossas vidas. Nem todo o ouro da terra poderia sequer adquirir metade da herança que Deus nos deu. Ele é o Deus salvador, e isso é um grande motivo para que nós possamos então glorificá-lo. É por causa da obra da salvação que ele fez voluntariamente que nós temos hoje a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Por último, nós devemos amar o Senhor, glorificá-lo, porque Ele é o Deus sustentador. Ele é o Deus que nos carrega nos braços, porque nós não temos méritos. E Ele não faz nada pelo que nós somos ou pelo que nós temos, mas Ele faz porque Ele nos ama. E Ele não nos ama pelo que nós somos, Ele nos ama pela obra da salvação que Jesus Cristo fez. E nós fomos, através dessa obra de salvação, justificados diante de Deus. E hoje nós somos amados, porque Cristo nos amou primeiro, porque Ele deu a sua vida no nosso favor. E Deus então nos sustenta, não porque nós fazemos algo belo aos seus olhos, mas Ele nos carrega nos braços desde o ventre, desde a nossa infância. A causa do seu amor por nós não está em nós, mas está nele mesmo. Ele é o amor. E Deus tem um zelo bendito por cada um de nós. Nós somos importantes para Deus. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Ele se deleita em nós. Nós valemos muito mais do que a flor do campo, do que a ave do céu. Valemos mais do que todo ouro e toda prata, porque Ele nos criou e nos remiu. Ele nos salvou, nos comprou por um preço, um bom preço, um alto preço. Deus pagou por nós. O seu cuidado é imenso nas nossas vidas e a sua salvação, ela é imerecida. O mesmo Deus que nos carrega no colo, que estende sobre nós os seus braços eternos, é aquele Deus que está conosco todos os dias e que vai continuar até o dia em que nós partirmos daqui, porque Ele nunca mudará, Ele nunca vai se cansar de nós, Ele se deleita em nós, Ele tem prazer em nós. Nós somos a sua herança. A Bíblia diz que nós somos a menina dos seus olhos, nós somos a sua delícia. Ele tem todo o seu prazer em nós. Muitos temem a velhice, temem os acontecimentos da vida, temem ficar fracos, ficar doentes, ficar sozinhos, temem ser desamparados. Mas nós não precisamos temer, porque o mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, Ele vai continuar a cuidar de nós até o fim. Ele vai continuar nos levando a passagens verdes, nos conduzindo por águas tranquilas, porque Ele é o nosso pastor, nos conduzindo por veredas de justiça, nos protegendo nos vales da sombra da morte, e vai preparar para nós uma mesa no deserto, porque Ele unge a nossa cabeça com óleo, e Ele faz o nosso cálice transbordar, e Ele está pronto para nos receber na sua glória. A esse Deus, o único Deus verdadeiro, sejam a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, que faz promessas e cumpre as suas promessas, que estabelece um desígnio e executa esse desígnio. Ele é Deus, Ele deve ser amado, glorificado, temido. Ele deve ser o propósito principal da sua vida. Amém? Vamos orar nesta noite, vamos colocar diante desse Deus poderoso, grande, perfeito e imutável as nossas dificuldades, sabendo que Ele está nos ouvindo e colocando seus braços de poder sobre as nossas vidas, e como Ele tem nos sustentado até aqui, Ele vai continuar nos sustentando. Vamos clamar as bênçãos de Deus com fé, confiando no Deus a quem nós
servimos, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos, do que tudo o que nós pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Amém? Vamos orar. Ó Deus, Deus de graça e Deus de misericórdia, o Senhor que é único, o Senhor, ó Deus, que é imutável, o Senhor que é o único Deus, soberano sobre todas as coisas, a quem ninguém pode ser sequer comparado. Ó Deus, o Senhor que é o Deus que governa a história da humanidade, a história das nossas vidas, o Senhor que é o Deus Salvador, que nos agraciou com a salvação que nós nunca poderíamos comprar, a salvação que nós nunca poderíamos ter se não fosse por intermédio do teu amor e da tua graça. O Senhor que é o Deus sustentador, que nos sustenta com a tua destra. Ó Deus, que nos acolhe com a tua mão. O Senhor que é o Deus, que é o nosso pastor e que não nos deixa nada nos faltar. O Senhor que nos dá pastagens, que nos leva a águas tranquilas, que, ó Deus, anda conosco mesmo quando nós estamos no vale da sombra da morte. O Senhor que unge a nossa cabeça com óleo, que faz o nosso cálice transbordar. O Senhor que enche a nossa vida de bondade e de misericórdia. Ó Deus, nesse instante nós estamos aqui diante do Senhor, reconhecendo o quanto nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós te adoramos, ó Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor que venha com o Teu Santo Espírito e limpe os nossos corações. Senhor, nós temos muitas vezes cedido às tentações da nossa carne, deixado de obedecer ao Senhor e de fazer a Tua vontade e, ó Deus, vivido nos nossos caprichos e de acordo com aquilo que nós pensamos. Temos nos desviado do Teu propósito e nós te pedimos perdão. Pedimos que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique e que o Senhor aceite nesse instante no Seu trono de glória as nossas orações. Ó Deus, tem misericórdia dos enfermos. Ó Deus, que dias temos enfrentados. Quantas pessoas, ó Deus, enfermas, em leitos de hospitais e nas suas casas, estão nesse instante implorando pela Tua graça restauradora e curadora. Tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia da Ana Carolina naquele hospital. Cuida dela, Senhor. O Senhor já tem operado um milagre na vida dela. Continua, ó Deus, executando a Tua vontade até a restauração completa da vida da Ana Carolina, se assim o Senhor desejar. Ó Deus, que o Senhor possa estar protegendo ela, curando ela, abençoando a sua família, a sua mãe. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, ajuda. Ajuda, Senhor, o pastor Gilberto e sua esposa, a sua família. Ó Deus, restaura a saúde dos Teus servos. Ó Deus, tem misericórdia dessa família enfrentando esse momento de tanta dificuldade. Ó Deus, segura com as Tuas mãos, ampara. Ó Deus, o pastor Luciano Sardinha, continua dando recuperação ao Teu servo. Abençoa também o irmão Feliciano, a Odenilda, a Sucena. Ó Deus, tem misericórdia da vida dos nossos irmãos idosos. Ó Deus, providencia para que essa vacina chegue, ó Deus, para que os irmãos possam ser vacinados. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, da nossa igreja, dos nossos irmãos. Ó Deus, abençoa a vida da Regina, coloca suas mãos de poder sobre a vida dela. Ó Deus, abençoa todos os enfermos. Ó Deus, por quem nós temos orado e clamado ao Senhor. Tem misericórdia de cada um, ó Deus, estende as Tuas mãos. Abençoa aqueles que estão tristes, enlutados, ó Deus, deprimidos, com medo, angustiados. Ó Deus, abre os olhos espirituais para que possamos entender que o Senhor é o nosso sustentador e que se nós estamos com o Senhor, nós não precisamos temer nem a morte, nem a doença, nada disso, porque o Senhor é quem nos sustenta no meio das nossas dificuldades. Ó Deus, abençoa a família do irmão Elcia, da irmã Rose, do pastor Marcos, do pastor Nilo, do pastor Alcebiades. Ó Deus, abençoa cada um que perdeu um familiar, que está, ó Deus, nesse momento passando por um deserto, um vale, um momento de dor. Que o Senhor possa estar abençoando. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa também o tio Geraldo, a tia Selma. Ó Deus, cobre
com as tuas mãos de poder cada um nesse instante. O Wilson no seu tratamento. Ó Deus, que o Senhor esteja recuperando e curando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente cada pessoa. Ó Deus, queremos te pedir nesse instante pela igreja. Ó Deus, ilumina os nossos olhos, desperta o coração dos teus servos. Ó Deus, traz, ó Deus, os teus servos para a tua casa com alegria, que possamos colocar o nosso coração na tua obra e que o Senhor possa então, ó Deus, nos despertar para a importância de amar ao Senhor e de servir ao Senhor em primeiro lugar. Ó Deus, restaura as igrejas pelo Brasil, aqueles que têm se afastado, que se afastaram durante a pandemia, traz de volta, resgata, ó Deus, os teus servos, reaviva espiritualmente, abençoa as nossas crianças, nossos adolescentes, os familiares dos nossos irmãos que ainda não te conhecem, como os familiares da irmã Maria de Fátima, ó Deus, olha para a necessidade da tua serva, da sua família, do irmão Tim, da irmã Helenita, ó Deus, os esposos das nossas irmãs, nossos adolescentes, Senhor, traz aqueles que estão sendo salvos e nos ajuda a levar o teu evangelho, a distribuir a tua mensagem de todo o nosso coração com alegria, fazendo a tua obra. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós cremos que o Senhor tem nos ouvido e nós te louvamos por isso. O Senhor tem nos mostrado e manifestado o teu poder no nosso meio. Abençoa aqueles, ó Deus, que nesse momento precisam de trabalho, de sustento. Abençoa a vida espiritual de cada irmão. Muito obrigado por aqueles que têm sustentado a tua obra financeiramente. Abre os nossos corações e nos desperta para dar com alegria cada dia a mais. Ó Deus, tem misericórdia da irmã Kellen, que está à procura de emprego, da Rosa, da Graziela e de tantas outras pessoas precisando de trabalho nesse momento. Abre portas, Senhor, faz conforme a tua vontade. Abençoa a Albiana e sua família, o Giovanni, a Laura, todos esses que têm nos assistido. Olha para o coração de cada um, entende o desejo do coração de cada um e faz aquilo que é melhor, aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, faz a tua vontade. Senhor, nós choramos nessa noite porque cremos que o Senhor está nos ouvindo, cremos que o Senhor está providenciando aquilo de que precisamos, cremos que o Senhor está conosco hoje e vai continuar conosco todos os dias. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. Amanhã, a irmã Áurea não poderá estar com os irmãos às 6 da manhã, mas eu estarei às 20 horas. Na quarta-feira, ela retorna às 6 da manhã e aí nós não temos à noite, teremos nosso culto de oração, 19h30, transmitido pelo Facebook e presencial. Se você puder ir participar conosco, quarta-feira, 19h30, é nosso convidado. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito a que enfrentar.
quero